Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal A Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Pierre Zago tem mais de 250 mil subscritores, mais de 36 milhões de visualizações. Atenção, em 5 anos de YouTube. É nesta plataforma que está mais ativo, explora o gosto pelo cinema, pela edição. Algumas das expressões que usa nos, digamos, apanhados que faz até já entraram para o vocabulário dos portugueses, mas o fenómeno do YouTube começa agora a subir aos palcos. Já fez stand-up comedy, a convite de Salvador Martinha. Pierre, muito bem-vindo. Obrigado. Humor à primeira vista. É o primeiro podcast a que vens? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, porque eu não encontrei outra. Portanto, bem-vindo ao mundo dos podcasts. Obrigado. Já percebi que és fã de Sim, podcasts em gosto geral. muito. Não é? Não estava a dizer do humor à primeira vista, embora Também. me pareceres, exato, fica de bem dizer. Não, muito bem-vindo ao humor à primeira vista. Também tenho que agradecer porque não és uma pessoa que te tenhas exposto muito em termos de entrevistas. Obrigado por teres dado a oportunidade aqui ao humor à primeira vista. E queria começar com esta mais recente etapa na tua vida, na comédia, o stand-up. Foste convidado para fazer stand-up no dia 16 de dezembro de 2021, Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Teremos sempre stand-up com o Salvador Martinha. Exato. E restantes convidados. Em 2018, tinhas dito que, na altura, pelo menos, ainda não tinha passado pela cabeça fazer stand-up e que já tinhas tido até alguns convites mais ou menos inclinados para desafios deste género. O que é que te fez mudar de ideias agora no ano passado? A ideia do stand-up começou a surgir durante a pandemia. Lá está, que uma pessoa estava fechada em casa, como toda a gente, e de repente tornou-se impossível de ir para a rua gravar, e comecei a pensar em alternativas, não é? O stand-up nunca tinha sido uma arte que eu tivesse pensado explorar, que é completamente... Lá está, porque a minha formação é ligada ao cinema, ao audiovisual, à parte de estar por trás das câmaras, e a ideia de ir para cima de um palco para mim era completamente... estranha, mas sim, depois entretanto com a pandemia e também à força de fazer, lá está um trabalho que está inserido no registro da comédia, as pessoas muitas vezes tinham convites para poder fazer stand-up, e à força de me fazerem o convite também comecei a pensar, peraí, se calhar, porque não? É uma possibilidade. Comecei a encarar essa possibilidade e também aliado acho eu ao meu gosto pela escrita, que... Ou seja, já tinhas o hábito de eu sempre escrevi e gosto de escrever. Às vezes são simplesmente apontar ideias em cadernos, mas gosto muito de escrever, e o stand-up também te permite isso, é explorar uma outra forma de escrita diferente daquela que eu uso, neste caso nos vídeos, que é muito simples, não é? É muito à base de ideias e expressões. O stand-up permite-te desenvolver um pouco mais o teu pensamento, sabe? Que posicionamento é que tu tens em relação a um determinado assunto, obriga-te a pensar um pouco mais, e é uma forma de escrita também que a mim que me diverte bastante. Mas lá está, para já ainda estou muito numa fase de experimentação da escrita, e divirto-me imenso, porque de repente lá está, surgem imensas ideias, imensas possibilidades. Ainda não tenho a certeza se é uma coisa que eu vou gostar de fazer em palco. Como tu disseste, tive essa experiência com o Salvador Martinha, e na altura quando ele me convidou pareceu-me oportuno e gostei imenso da experiência. Foi mesmo muito bom. Eu estava com bastante receio da experiência de palco. Como é que correu? Correu, assim, para mim a experiência foi ótima no sentido em que senti-me bem. Agora, eu tenho a perfeita noção que aquilo que eu disse acho que foi péssimo. A minha atuação acho que foi terrível. Olhando para trás, ainda por cima agora comecei a desenvolver melhor o texto que estou a escrever para um eventual espetáculo. Percebo que aquilo que eu disse não tem interesse nenhum. Mas o que interessa é que senti que gostei de estar em palco. Claro. E que me senti bem, muito nervoso, como é óbvio, porque nunca tinha estado em palco, e de repente estou num teatro do Sá da Bandeira cheio de gente. Sala principal? A sala principal. É bastante grande, mas gostei imenso da experiência, e lá está, ainda não tenho a certeza se é algo que eu vou desenvolver e que vou levar avante durante muito tempo, não sei se vai ser só uma experiência pontual e efêmera, vamos ver, mas estou com a vontade de experimentar. Como é que surgiu o convite do Salvador Martinha? Tens que lhe perguntar a ele, não sei porque ele me convidou, mas eu acho que a ideia dele era fazer... Ele fez vários espetáculos com aquele conceito de convidar pessoas ligadas ao humor e não só, mas eu acho que a ideia dele era diversificar um pouco
o tipo de pessoas, de convidados. Pronto, e ele... Mas como é que aconteceu? Como é que ele entrou em contato contigo? O que é que ele foi? disse? Não sei, acho que foi pelo Instagram, acho eu. Acho que ele mandou mensagem, depois falámos por telefone, ele foi sempre impecável, apoiou-me na parte do desenvolvimento da ideia, foi isso, depois fomos falando e... Foste tendo feedback logo da tua primeira atuação do Salvador. Foi. Logo fixe. Foi mesmo fixe. E ele foi 5 estrelas. Este processo que estavas a dizer de escrever texto, que para os vídeos normalmente são expressões, são ideias, que acaba por não ter, em termos de quantidade, não ser um grande texto que precisas de desenvolver. Para uma atuação de stand-up, obviamente, exige muito texto. Como é que tem sido treinar esse músculo que as pessoas dizem, não é? Que é um músculo que se tem que ir treinando para conseguir ser melhor humorista. Em termos de escrita? Em termos de escrita, sim. Não sei, eu não tenho nenhuma formação, nunca fiz nenhum ateliê de escrita criativa. A minha formação, como te disse, vem da parte do cinema. Eu sempre gostei muito de escrever argumentos de guiões de filmes e não só, muitas outras coisas. Eu tenho sempre o hábito de apontar ideias que tenho, das mais diversas. Tenho o hábito de apontar. E já há algumas ideias dessas, por exemplo, que pensaste, olha, isto pode ser um vídeo no futuro que pegaste. É isso mesmo. Eu tenho o hábito, eu tenho um caderno, até tenho aqui, ando sempre com um caderno pequenino no bolso, onde aponto tudo que me é à cabeça. Tenho, posso mostrar. Já agora, não, as pessoas depois podem ver numa foto. Sim. Olha, é um caderno bem bonito, digo. E, tem uma boa cor, não tem? Isto é um quê? Um A... Não sei. A6, A7? A3 são folhas grandes. E pronto. Eu ouvi A3. A3? Não. Não, pareceu-me que o João, o fotógrafo, estava a dizer A3. Não fazia sentido. É um caderno com uma caneta ali no meio. Sim. Já bem gasto, quer dizer que anda a ser bem usado. Sim, isto já tem uns meses. Mas pronto, isto para dizer que eu vou apontando sempre tudo que me passa pela cabeça e depois chego a casa e quando o caderno está pronto, está completo, dirijo para diferentes cadernos. Tenho um, por exemplo, para ideias de curtas-metragens, outro para sketches então, há um de caderno comédia. Pequenino que depois se divide em vários cadernos. Tenho uma porrada de cadernos, uma que é para apanhados em português, outra para apanhados sem mudos, por exemplo, que é um projeto que eu provavelmente vou desenvolver mais tarde, só de comédia física. Fixe. Outras são ideias para stand-up, que eu penso, isto é uma ideia fixe para um texto de stand-up. Outra para, sei lá, até tenho um caderno só de cartoons, eu nem sei desenhar, mas às vezes vem uma ideia, observo qualquer coisa que pensa, isto funcionava como um cartoon e não de outra forma. E tentas rabiscar. Faço um rabisco, mas eu sou péssimo. Aliás, uma altura andei à procura de um ilustrador para poder fazer um projeto, mas depois também uma pessoa não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Claro. Mas por isso tenho esse hábito e às vezes as ideias acabam por estar lá guardadas e acabam por... umas ganhar vida, outras não. Acho que como qualquer vem à realidade, artista outras ou não. comediante ou o que for, claro. Grande parte das suas ideias não são concretizadas. Mas sim, voltando ao stand-up, sim, eu sempre também já tinha... Foste ver algumas dessas ideias? Já tinha lá bastante coisas escritas que percebi que estavam horríveis e lá está, eu não sei, é muito intuitivo. Eu escrevo, eu acima de tudo, quando no stand-up tento, e é esse trabalho que eu estou a tentar fazer, que é encontrar um sentido naquilo que eu escrevo, porque eu acho que o stand-up é uma arte muito diferente, por exemplo, daquilo que eu faço nos vídeos de apanhados. Eu acho que no stand-up há um lado cru, não é? É a pessoa que está a falar na primeira pessoa, e eu acho que a ideia do stand-up é essa. Se é para lá, para ir para cima do palco, mandar umas graçolas, não vejo muito propósito nisso. Acho que há outros formatos, outros registros, e pelo menos os comediantes que eu aprecio mais, sei lá, um Louis C.K., por exemplo, são tipos que, para além de terem imensa piada, eu acho que eles têm ideias muito próprias, têm uma visão sobre o mundo, vê-se que pensam sobre um assunto, têm uma perspectiva. Conseguem transmitir a sua perspectiva nas piadas. Tem um universo, não estão ali só para fazer rir por fazer rir. E eu sei que há quem defenda que o humor vale pelo humor e é uma perspectiva. Claro. Mas eu, pelo menos no processo de escrita do stand-up, gosto de... Acho que tem graça, tem interesse esse desafio de o que é que eu penso em relação a este assunto e de que maneira posso transmiti-lo de forma humorística, mas aquilo que está ali... Há uma intenção. Há uma intenção, sem dúvida. A intenção às vezes pode ter várias formas, pode ser política, pode ser quase filosófica, pode ser uma intenção estética, mas... E sentes que é mais fácil transmitir essas intenções em stand-up do que, por exemplo, num vídeo mais comum teu? Sem dúvida. E é esse também é o lado interessante que... É interessante e ao mesmo tempo é um risco, não é? Porque... Claro. De alguma maneira nos meus vídeos eu sinto-me mais protegido porque não tenho que falar sobre determinados assuntos, acabo por estar mais
é isso, mais protegido. Uhum. Ao fazer stand-up acabas por te expor mais, e para mim o propósito é esse, a visão que tens do mundo, das coisas. Então estás-te a pôr mais a nu, não é? E Claro. é mais desafiante nesse sentido. É completamente diferente. E achas que, tendo em conta até a tua formação, que já aqui mencionaste, mais ligada ao cinema, ao audiovisual, mesmo a parte da edição, que já referiste várias Sim. vezes que gostas muito desse processo, há depois aqui, quando se tenta passar essa linguagem para comédia em palco, o stand-up, pode haver coisas, podem existir coisas que não funcionam, mas há também comediantes que conseguem fazê-lo bem em termos de adaptar ideias que muitas vezes são visuais para palco, que não são só piadas. Acho que o exemplo mais claro disso, não sei se acompanhas o trabalho do Bo Burnham, que é um comediante assim também ligado muito ao audiovisual, porque começou no YouTube também, com músicas, e culminou recentemente, o ano passado, num especial de comédia que ele gravou Da pandemia, não é? durante a pandemia, Sim, fechado sim. em casa, sozinho. E ali muitas das piadas também são visuais e têm um Sem propósito dúvida. visual. Eu vi isso. Viste isso? E, Gostaste? Pá, gostei. acho que está incrível. Acho que é um trabalho mesmo muito, extremamente criativo. Também pensas nessa forma de como é que eu consigo explorar as minhas capacidades em termos de audiovisuais na comédia em palco? Ou ainda é Não, algo por acaso que... não. Até agora, talvez, é um trabalho que ainda estou a tentar perceber qual vai ser a forma, a maneira como eu vou pegar nisto. Ainda não sei bem. Mas eu estou tentado em assumir mesmo o stand-up pelo stand-up de forma para que seja também diferente daquilo que eu faço. Ok, percebo. Para já é dessa forma que eu estou a pensar. Mas talvez, lá está, ainda é um percurso experimental e talvez isto ganhe outras formas, ainda não sei bem. Lá está, como te digo, o stand-up é uma coisa que ainda estou a descobrir e acho que ainda não encontrei, ainda estou, lá está, para já estou na parte da escrita e depois, aos poucos, eu acho que vou perceber se vou, lá está, explorar esse lado, talvez trazer essa parte visual, estética, ou se vai ser stand-up puro e duro, ainda não sei. Mas para já, sim, estou mais inclinado a experimentar esse stand-up mais cru. mais cru, sim. Há alguns comediantes e algumas comediantes também. Lembro-me da Beatriz Gosta e a Mariana Cabral, Bomba Fofinha também, Sim. que até começaram mais com projetos de comédia na internet, no YouTube, sim. e passaram até para os palcos. A Mariana teve agora um excelente solo este ano, que era o Suor do Bigode, exatamente. Foste ver? Fui ver. Muito bom, gostei muito. E têm trilhado esse caminho, têm Sim. feito esse caminho de passar da internet para palcos. Eventualmente estás a começar ainda com estas dúvidas todas que é normal existirem no início, mas achas que para seres visto mesmo como aquela pessoa é comediante, apesar de já teres 5 anos a fazer vídeos de comédia no YouTube, aquela pessoa é mesmo comediante quando faz comédia em palco, quando faz um espetáculo, seja de stand-up ou outro tipo? Eu nunca tive a intenção de ser comediante, nem me vejo como comediante. Para mim o humor sei lá, é apenas uma das ferramentas que eu uso. No meu trabalho da criação dos vídeos eu sinto que, lá está, para mim, e é isso que me dá gosto, porque vem da minha formação e também aquilo que eu gosto de fazer, que é a criação do vídeo. Para mim o prazer é esse, é de pensar no vídeo, ou seja, como estavas a dizer, a parte da edição, a parte do som, a parte das câmaras, de pensar os planos, como é que aquilo é filmado, a parte do trabalho do personagem, até o guarda-roupa, que eu faço sempre de uma forma extremamente artesanal, é isso que me dá gosto. Poder fazer um pouco tudo isso, é isso que me dá prazer. E o humor, para mim, é apenas uma dessas ferramentas, é uma dessas áreas que eu trabalho. Por isso eu não me considero um comediante. Eu sei que o objetivo depois é fazer rir as pessoas, é isso que... Por isso as pessoas acabam talvez por... E acho que faz sentido inserir o meu trabalho talvez na comédia, mas pronto, eu não tenho essa... Não me vejo dessa forma como um comediante, nem tenho essa... Quer dizer, nem penso muito no assunto, mas claramente não me revejo nisso. Agora, percebo que sim, que para quem queira ser visto como tal, acho que passar por um palco agora, mas também não vejo, não acho que haja, por exemplo, a questão a ideia de que só quando vais para cima de um palco ou quando tens um programa de televisão ou é que te concretizas realmente, ou é que passas a ser visto como, não sei, como lá está, como verdadeiro comediante. Eu não acho que há uma arte que seja superior à outra. Talvez ainda haja um certo estigma em Portugal em relação ao YouTube, como sendo um sítio um bocado de brincadeiras de miúdos. Eu acho que é uma plataforma como outra qualquer, onde
nos podemos exprimir livremente e fazer coisas incríveis. De maneira que, lá está, eu não sinto que preciso ir para um palco para Ser validado. ser validado, não. Acho que são áreas diferentes. E lá está, para mim é apenas uma experiência diferente, é uma forma de criatividade diferente, é um desafio diferente e é uma forma também, lá está, de pensar Mas de forma diferente. nesse ponto de criação de vídeos Sim. e tudo o que envolve a criação de um vídeo, te vês como não comediante Sim, em palco a fazer stand-up? sim, aí sim, Tem que claro ser, sim. não é? Não, claro que sim. Ou seja, claro há que aí sim. um passo também de tentares-te, se calhar, ter estas duas identidades, uma mais, Sim. se calhar, até de criativo em termos de Sim, sim, vídeos que tendem mais para a comédia, porque também tu na tua vida, se calhar, tendes mais para a comédia. Claro. E depois esta nova personalidade, digamos assim, que estás a tentar criar em palco. Sim, sem dúvida. Mas como te digo, eu nunca tive a ambição de fazer uma carreira de comediante ou de stand-up comedian. Uhum. Aquilo que me dá gosto acima de tudo é o trabalho da criação dos vídeos. Lá está, vídeos, quem diz vídeos diz filmes. Que outras coisas é que eu ainda procurei por acaso, porque vi-te a falar Sim. de curtas-metragens, Sim, cinema, sim. ainda procurei short films, Pierre Zague, não encontrei nada. O que é que já fizeste em termos Eu fiz desse? algumas curtas-metragens ainda quando estava no curso. Tive, Tiraste o curso no Porto? sim, de audiovisuais. E tive a oportunidade de fazer umas 2 ou 3 curta-metragens. E lá está, o curso que eu tirei era aberto a tudo. É uma área bastante ampla. Uhum. Toca a fotografia, som, a imagem, o design, a história do cinema, a história da fotografia, o argumento, tudo Claro que isso. sim. Ao estudar esta área, eu percebi que gosto daquilo tudo. Adoro o som, adoro a edição, adoro a parte do argumento. É mesmo, tenho gosto nessas áreas todas. E então, ao fazer os meus vídeos como eu faço agora, sinto que concretizo Todas esse gosto. essas vertentes. Mas sim, para responder à tua pergunta, fiz algumas curtas-metragens. Inicialmente estava para aí virado, ou seja, senti que caminho como realizador. Interessava-me bastante a ideia de poder prosseguir com essa área e fui morar para Paris na altura. Não só por isso, porque eu queria morar para Paris. E tens família também? Não tenho família francesa? em Paris, mas tenho família francesa e sempre exato. tive esse fascínio de morar em Paris, que é uma cidade que eu gosto imenso, e na altura é uma cidade mítica, para mim, a cidade dos artistas, do cinema. Certo. Lá está, é a meca do cinema na Europa, onde se produz mais cinema e há uma indústria extraordinária. Fui morar para lá está, não só por causa disso, mas também. Mas Isto com que idade? mais ou menos? foi depois do curso, tinha pai 20, Ok. pai a tua idade, 23. 23, e tinha alguns argumentos que escrevi e que pensei, ok, agora é uma questão de ir bater à porta dos produtores, de convencer alguém, de arranjar um financiamento. E rapidamente comecei a sentir uma certa frustração, porque é um meio bastante difícil, fechado. Eu acho que para quem quer realmente aquilo, acho que as coisas podem acabar por acontecer. Claro. Mas eu comecei a sentir com o tempo, comecei a questionar se era aquilo mesmo que eu queria fazer, ou melhor, se eu me encaixava naquele modelo de... Sempre tive um certo desejo de independência, de fazer as coisas por mim, e de repente via-me obrigado a ter que tentar convencer um produtor que não te conhece de lado nenhum, que não tem vontade que tem os seus projetos, ter que depender de um financiamento, às vezes são anos que demora um projeto a ganhar vida. Eu comecei a sentir um pouco essa frustração. Será que eu tenho paciência para isto? Tinha vontade de fazer coisas, de experimentar. Então comecei a pensar justamente o que é que eu posso fazer agora, aqui, estás a ver? Na altura lembro de ter lido um livro que me inspirou bastante, do Robert Rodrigues, que é um realizador americano. Que colabora muito com o Quentin O Tarantino, exato. Exatamente. E porque depois do curso também tive a oportunidade de fazer um curso de argumento em Austin, no Texas. Fixe. Foi uma bolsa que surgiu na altura. E acho que foi lá que eu li esse livro. E ele, no fundo, diz isso, que é: se queres ser realizador, para de dizer que queres ser realizador. Torna-te realizador, faz as coisas. E é uma coisa engraçada, porque eu sempre, ao cruzar-me com pessoas do meio do cinema, havia sempre há um bocado esse sonho de querer ser realizador. Mas depois é um mundo difícil, que requer muito tempo, muita exigência E meios, não é? e meios, exato, muitos meios. E lá está, eu já tinha passado por essa experiência do que é ser realizador, mas percebi que, se calhar não tenho, neste momento da minha vida, a paciência necessária Para estar nessa exatamente. luta Então comecei a para pensar escalar. o que é que eu posso fazer agora, de sentir aquelas ganas de querer fazer, e pronto, e fui aos meus cadernos e fui ver as coisas todas, as ideias todas, e foi mesmo, perdi-me na questão do Robert Rodrigues. Lá está, ele
nesse livro, lá está, apela muito ao do it yourself, faz as coisas, não esperes que alguém venha te dar os meios e faz as coisas. E eu estava, lá está, isso, não sei se foi nesse momento que o livro produziu esse efeito, mas essa ideia, pelo menos, é uma ideia que me atrai bastante e que me move de não depender dos outros para fazer as coisas. O YouTube, lá está, no fundo veio responder um bocado a esse meu desejo de concretização, sem depender de outros, e é fantástico. E lá está, e foi na altura que comecei a ver que, peraí, com a monetização do YouTube, comecei a saber que há pessoas que vivem de ter um canal próprio dos seus vídeos ou o que for. E essa ideia atraiu-me bastante, como é óbvio. Em termos dessas curtas, desses filmes que foste fazendo Sim. quando estavas a estudar ainda, ou numa fase logo a seguir ao curso, estão todos escondidos? Podemos encontrar alguns na internet? Ou... Por acaso não sei se estão disponíveis. E se estiver, eu vou apagá-los rapidamente. Não há assim não sei, nenhum eu não tenho muito orgulho nesses Não? filmes que fiz, não. Acho que foi, lá está. Certo. Mas acho que qualquer realizador que olhe para os seus primeiros trabalhos, duvido que tenha algum. Mas já tinha comédia? Ou... Não, de todo. Não Nada, tinha nada a ver. zero. Até porque, e é por isso que muita gente que me acompanhou na altura, que me conhecia da altura de fazer filmes que eram nada de comédia, eram bastante negros, Uhum. estranharam muito, ou ficaram muito surpreendidos com o facto de eu de repente estar a fazer comédia. Ninguém imaginava, nem eu. Aliás, eu próprio não me imaginava. Claro. Mas pronto, as coisas acabaram por acontecer e olha. Ainda nesta lógica de fazeres vídeos por ti, mas também ambicionares às vezes produtos maiores que necessitam de mais meios e pessoas, eu li que tu não querias de todo fazer apanhados, ou como quisermos chamar ao género de vídeos que normalmente fazes, até à vida toda, para a vida toda querias esticar a corda ao máximo. Estou a citar, atenção. Okay. E eu acho isto interessante. Falas muitas vezes dessa paixão pelo cinema. Sim. Que tipo de projetos, além destes apanhados, é que Sim. gostavas de fazer e que se calhar ainda não te vês com a capacidade, mas já tens essas ideias bem definidas? Sim, eu primeiro sinto, como tu referiste, quero esticar a corda no sentido em que ainda há muitas ideias que quero desenvolver dentro deste registro, e também sinto que isto é um tempo limitado, porque lá está, o facto de começares a ser reconhecido na rua faz com que seja cada vez mais difícil passar despercebido. Por isso há essas duas questões. Mas por acaso até tens disfarçado bem, acho que até tens feito um bom trabalho Mas nisso. mesmo assim é cada vez mais difícil. Claro. E Portugal é um país pequeno. Reconhecem-te muitas vezes então quando estás a fazer um Sim. certo apanhado, reconhecem-te muito facilmente. Obviamente não é toda a gente, mas basta Sim. haver uma pessoa que na rua me reconhece que Aquela zona exatamente, está aquela zona acaba por contagiada. Ficar, sim. E como estava a dizer, Portugal é um país pequeno, eu gravo muito no Porto porque é uma cidade onde eu gosto muito de filmar e vivo lá. Mas houve uma altura em que vivias cá e ias lá Sim. gravar, não é? Eu acho que é muito pelo... giro. Porque eu sinto a necessidade, e é por isso que também já estou um bocado saturado de filmar no Porto e em Portugal de uma maneira geral. Gosto de sentir que estou num território desconhecido, Ok. que as pessoas não me conhecem, e a partir do momento que sinto que estou ali a fazer uma performance, que as pessoas vêm-me a passar e estão as pessoas na loja a olhar, olha ali o gajo, não sei o que, põem-se todas assim de braços cruzados a olhar à espera do que eu estou a fazer. Já lá está, assim sou eu que estou a ser apanhado e não o contrário. Mas sim, depois tenho muita ideia de outros projetos para além dos apanhados. Tenho um projeto de apanhados que eu acho que referi ao bocado, de comédia física, não verbal, ou seja, é um projeto que eu diria. Como é que isso funciona? Como é que imaginas isso? A comédia física lá está na linhagem do burlesco dos Chaplin até ao Jacques Tati. O Mr. Bean, por exemplo, são, claro. mas neste caso dentro do registro dos apanhados. Mas é um projeto que sim, que quero muito concretizar. Ainda não sei quando é que vai ser. Provavelmente vai ser fora de Portugal, porque aqui, como te disse, vai fora de Portugal. Sim, à partida sim. Mas ainda não sei, porque Paris? Não, Paris não. Não quero. Mas essa ideia de ir filmar para fora de Portugal é mesmo para evitar a tal ser reconhecido, é isso? Sim, principalmente, também. Ou também achas que traz outras coisas ao vídeo? Também, sim. Mas o fator principal é esse. É o desejo de ir para um sítio onde ninguém me conhece. Voltar a sentir essa liberdade. Eu às vezes tenho pena de ter perdido essa liberdade quando estou a filmar. Sentes-te mais confrangido quando vais sim. para os até apanhados? Sim, totalmente, sim. Por isso é um bocado por aí. Mas... Do que comparando, obviamente, com os primeiros em que as pessoas não, à partida não...
Não te conheciam. Sim, é um bocado por aí. Mas sim, depois tenho muitas ideias de outros projetos. Lá está, eu não sei. O meu percurso é assim um bocado, não é caótico, mas é um bocado imprevisível. Eu vou fazendo, gosto muito de concretizar as ideias que tenho e depois vou, geralmente não sei mais do que 6 meses. Às vezes menos do que isso. E também o gosto é esse, é ir... eu sei que há muitos projetos, muitas ideias em mente e escritas. E depois é, no momento, sentir o que é que me apetece fazer agora. E pronto, os projetos vão surgindo naturalmente. Quando falei com o Miguel Luz, que ele agora faz música, mas também chegou a estar no YouTube, como a fazer sketches também, quando era mais adolescente, e ele falava da ideia de querer conseguir fazer um pouco de tudo, lá está, perceber de planos, perceber de fotografia, de som, conseguir de humor, de escrita, mas também quando se quer muitas vezes fazer um projeto maior, digamos um filme, em que não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo, de saber atribuir tarefas a outras pessoas nas quais confiamos e muitas vezes também ter a perspectiva delas no nosso projeto final, que acaba sempre por ajudar. Tu sentes que também foi um bocado isso que foste à procura, de tentar, eu por mim consigo ser independente, mas gosto também quando tenho perspectiva de outras pessoas no meu projeto final? Sim, no trabalho de realização das curtas trabalhas com muitas pessoas, mesmo na curta mais pequena, há sempre muita gente envolvida e isso é um trabalho muito, muito prazeroso, dá-me imenso gosto esse trabalho de equipa. Mas também me dá muito gosto o facto de não depender de ninguém. Pronto. E eu estou numa fase, desde que comecei o meu canal, que dei mais valor a isso. Ou há mais de 5 anos? Diz? Há pelo menos 5 anos. Sim, ou mais. Quer dizer, estes dois quase não contam, não é? Pois. Por isso acabam por ser quase 3 anos, não sei, 3, 4 anos. Ok. Diria 3 anos e talvez 4, não sei. Mas sim. Pelo menos o primeiro vídeo que tinhas publicado foi há 5 anos. Isso Okay. eu tenho a certeza. Tens a certeza, foste ver, Tenho, pronto. fui ver. Mas pronto, obviamente houve aqui um período em que não deu para lançar com tanta regularidade. Não, infelizmente. Mas para te dizer que sim, desde que lancei o meu canal senti que dou mais valor a essa forma de trabalhar, que é ser mais autónomo, independente. É uma abordagem muito mais experimental, mais artesanal, diria eu. Um bocado como o pintor no seu ateliê, que só depende das suas telas e dos seus pincéis. Neste momento sinto que essa forma de trabalhar me preenche e se enquadra melhor. Mas naturalmente, se vierem outros projetos, pois, e se for preciso trabalhar em equipa, também é algo que me dá imenso prazer. E lá está, é outra forma de trabalhar. Lá está, nas poucas entrevistas que já deste, li que quando vivias em Paris, fizeste também algumas cenas destes géneros de... Calculo que tenham sido experiências de apanhados também. Sim. No que é que consistiam esses testes? Como é que isso aconteceu lá? Eu criei um personagem na altura. Lá está, quando tomei a decisão de bora lá para a rua gravar, meti os argumentos de lado, bora fazer qualquer coisa agora. E então, eu na altura tinha imaginado um personagem que era uma espécie de personagem, uma mistura talvez de Senhor Hulot, não sei se conheces, do Jacques Tati. Não. Uma espécie de... Peço desculpa. Não faz mal. não, mas tens que conhecer, vais gostar, de certeza. Okay. Que é uma referência que eu... Da tua comédia francesa, certo? Sim, sim, sem dúvida. Mas uma mistura talvez de Senhor Hulot com Charlie Chaplin e um menino tonecas, talvez. Assim um bocado triângulo. E pronto, e fui para a rua gravar com um amigo meu que filmava. Fazer as minhas primeiras experiências também enquanto ator, que eu não tinha nenhuma experiência, e lá está, e era um personagem assim um bocado engraçado, assim um bocado atrevido, inocente, que me permitiu criar situações inesperadas na rua, sacar algumas reações, e o que me deu prazer acima de tudo, e o que fez aí um clique, foi, peraí, eu de repente estava a gravar, criar algo novo, diferente, divertido, chego a casa, estou a editar o vídeo, a fazer um pequeno filme, obviamente, à minha escala, e de repente estou a mostrar às pessoas, as pessoas estão-se a rir, estão a dar feedback ao meu trabalho, e de repente começas a ver uma concretização mais imediata e um tempo mais curto da ideia à sua concretização, e isso para mim fez isto faz sentido. E de repente o facto também de estar a representar, que nunca tinha feito, e ter descoberto um gosto por aquilo,
Para mim, lá está, foi uma descoberta. Mas sim, foi em Paris na altura e era lá que eu tinha pensado lançar o canal. Ok. Depois destas experiências, só que aconteceu em Voltar. 2015, não, os atentados. Ah, Exatamente, foi mesmo nesse ano que eu fiz as primeiras gravações e foi no ano dos atentados, em janeiro, o Charlie Hebdo, e depois depois a Eagles of machadada Death final Metal, foi não foi o Bataclan no Exato, o Bataclan. dia 15 de novembro, acho eu, ou 13, já não sei. 2015. E aí tornou-se Jesus impossível, Charlie, porque e aquilo estava um depois- ambiente de cortar à faca, de repente tens Em as termos ruas de- todas policiadas pois. com militares de metralhadora na rua. E vieste Pá. para Portugal nessa Sim, altura. e percebi, opá, não vai ser impossível estar a gravar na rua Um conteúdo de comédia. em que é preciso interações, as pessoas estavam muito assustadas, havia um ambiente bastante sufocante. E eu próprio, lá está, foi um momento de viragem e coincide também com um momento em que Portugal de repente estava a renascer. Eu acho que Portugal, eu pelo menos quando saí, foi depois da crise económica e Portugal parecia, pá, eu estudei no Porto, parecia uma cidade pós-guerra, quer dizer, tudo era desolador, era Certo. os prédios todos abandonados, sentia-se assim um clima muito, depois na altura com as políticas de Passos Coelho, uma vaga de imigração histórica, houve muita gente a ir embora e eu senti também que, não só por isso, também lá está, como te disse, tinha muita vontade de viver em Paris, mas depois, gradualmente, cada vez que vinha cá nas férias, comecei a sentir, peraí, Portugal está a ficar incrível, não sei o que é que aconteceu, acho que deve ter sido uma mistura, o turismo e Sim. talvez um incentivo económico, não tenho bem a noção de tudo qual foi mas houve uma conjetura favorável, de repente Portugal parece estar lá está, a ganhar começam a abrir coisas, começam a abrir restaurantes, as cidades começam a viver, a ter vida e lá está, e eu nunca tinha vivido em Lisboa e sempre que vinha cá pensava, fogo, eu gostava de experimentar viver cá um dia, porque é a cidade onde eu nasci e acabei por nunca viver cá, também tinha essa curiosidade. E também tenho família e tenho alguma ligação aqui, por isso coincidiu, foi os atentados, foi a minha vontade de lançar um projeto novo e com este encanto novo por este Portugal. Pá, eu acho que Portugal saiu da Idade Média, eu acho que estávamos completamente esquecidos aqui e de repente, não sei se foram as pessoas que se lembraram que Portugal existe e de repente isto começou a renascer, não sei exatamente o que é que foi, mas Portugal é um país incomparavelmente diferente para melhor. Também há coisas mais, obviamente, todos sabemos, de especulação imobiliária, etc. E excesso de turismo, todos sabemos isso. Pá, mas pomos uma fotografia do antes e depois, há 10, 15 anos, agora é um país onde para mim, dá-me gosto de viver. E sim, e outro aspecto fundamental é a tranquilidade. Claro. E de repente, em França agora está melhor, mas na altura... Como é que foi essa experiência de estar na altura, durante principalmente o ataque do Charlie Hebdo, que tiveram os dois repercussões Sim. a nível mundial, não é? Mas mais ligado aqui com a comédia, o Charlie Hebdo. Claro. Como é que sentiste o ambiente próprio se calhar na comédia francesa? Não sei se tiveste essa perspectiva na altura, se conseguiste perceber, lá está, como também estavas a começar a dar esses passos. Na comédia especificamente não te sei dizer, mas claro que se levantaram muitas questões sobre a censura, etc, sobre o que é que se pode brincar ou não, mas em França é mais complexo do que isso, porque há muitas tensões culturais por causa da questão da imigração. E são questões que nos ultrapassam muito a nossa realidade aqui em Portugal. Mas sim, eu relativamente especificamente em relação à comédia não sei bem, mas sim, está um ambiente muito, muito asfixiante e muito... E lá está, em Portugal ao contrário. E ainda agora, a França acho que está muito melhor, já recuperou um bocado desse trauma, mas não se compara. A França ainda é um país com muitas tensões, com muitos problemas por resolver, que não são fáceis, e lá está. E Portugal é um país onde isso é muito importante. Uma pessoa, quando passa por isso, estás num sítio onde no dia a dia estás tranquilo. Os brasileiros sabem isso muito bem, não é? Não tens medo de que rebente uma bomba ou que venha aí um maluco esfaquear-te, não é? É uma coisa muito simples, mas que muda completamente a tua percepção, claro, no dia a dia. E ainda por cima, relacionado com o meu trabalho de filmar na rua, de precisar de um ambiente sereno para poder fazer aquilo que eu faço, Portugal foi o sítio perfeito e para mim
lá está, eu gosto mesmo muito de viver em Portugal e gosto de sentir que Paris foi um capítulo e que em Portugal, sem dúvida, sinto-me em casa. Quais é que são as tuas influências em termos de comédia? Se calhar até te perguntava primeiro francesas, porque acho que é uma perspectiva interessante que não costumamos ter muito aqui no podcast, e depois Sim. mais abrangente Portugal, internacional em geral. Lá está, como eu te digo, eu não me sinto um comediante Certo. no sentido em que as minhas referências não são necessariamente Então, nem as minhas inspirações, mas podemos falar sobre isso. Sim, Mas sim. isto para dizer que... Mas dos dois géneros, diria Certo. até se calhar realizadores, Sim, provavelmente, sim. ou pessoas ligadas Mas ao mundo do é curioso cinema. porque, por exemplo, para o meu trabalho, a inspiração e as ideias que me vêm, eu acho que não me lembro de ter vindo uma única vez de uma de comédia ou de um comediante que eu tenha visto, ou de algo, muitas vezes é de filmes, e depois, obviamente, como qualquer pessoa que está atenta à realidade, é de captar as coisas, de captar a vida. E não é? a comédia também Exatamente. vem muito daí. Claro. Observar Como o dia-a-dia, qualquer comediante, claro. o que eu estou a dizer, Claro. acho que funciona para toda a gente. Mas para responder à tua pergunta, referências, sim, em França há comediantes, há um universo de comédia absolutamente fascinante. Eu não conheço tudo, tem alguns nomes muito conhecidos, como o Coluche, Raymond Devos. O Raymond Devos, por exemplo, é um comediante absolutamente extraordinário que tenho redescoberto recentemente. Okay. Mas é preciso conhecer muito bem a língua francesa para conhecer, Pois, porque aquilo é muito à base de ainda jogos de palavras, é a criação de um universo quase surrealista, é uma exploração das possibilidades linguísticas, lá está, de jogos de palavras, de repente de criação de novos sentidos. Aquilo é uma coisa que só funciona com a língua francesa, porque a língua francesa presta-se muito aos jogos de palavras. Há muitas palavras homófonas, acho. Que têm o mesmo som. Exatamente. Têm o mesmo som, escrevem-se de maneiras diferentes. Imensas. Ou seja, o mesmo som é matéria de português. Pois. O mesmo som pode-se escrever de muitas formas. Em português é muito mais difícil fazer jogos de palavras. Por isso, quando se consegue fazer, eu acho admirável, porque é mesmo uma língua difícil para trabalhar isso. Mas estava-te a falar desse comediante, mas depois há muitos outros. Falei do Jacques Tati, que é um cineasta, mas que vem na linhagem do cinema físico, da comédia física, do Buster Keaton, e do Charlie Chaplin, mas que fez um cinema completamente diferente e com outras preocupações, mas é absolutamente muito imaginativo e muito... sei lá, há outros nomes que eu posso dizer, mas também não sei se tem interesse, porque se calhar as pessoas não conhecem. Não, mas eu acho sempre interessante. Por exemplo, conheço desde pequenino, porque o meu pai estava sempre a pôr as cassetes quando viajámos de carro, que é o Lafesse, que infelizmente morreu há pouco tempo, que é um comediante fabuloso que, essencialmente, ele fez muitas coisas, mas aquilo no qual ele se destacou foram as chamadas telefónicas. Okay. Mas eu sei que... Mas tipo, género apanhados. Sim, mas a um nível de delírio, de surrealismo, de imaginação absolutamente prodigioso. Ou seja, situações completamente loucas... lá está, totalmente surrealista. Eu acho que nunca vi nada dentro daquele formato tão extraordinário. É mesmo, aquilo é fabuloso. E ele fez também outras coisas, também apanhados de rua, muitas outras coisas. Depois há um francês. Vem um bocado daí, Pierre. Talvez, sim, sem dúvida. Há de ser uma mistura de muita coisa. Há um outro que conheci mais recentemente, que é um belga que se chama François Lambrouille, que para mim fez os melhores apanhados da história que eu conheço. Eu digo da história, da minha história pessoal. Pelo menos é que porque fez um trabalho, geralmente nos apanhados eu nem gosto, nem vejo muito, porque acho que é sempre um bocado pobre e infantil. É tipo, vamos ali brincar, vamos apanhar esta pessoa, não sei o quê, vamos ali. Eu nunca gostei muito disso, acho um bocado estupidificante até. E este gajo fez uns apanhados, para mim são extraordinários, porque justamente ele trabalha muito o personagem. Há um trabalho de composição do personagem, do boneco, que é muito, muito bem desenvolvido, e não há aquela palha toda dos apanhados, dos apresentadores que vêm, agora vamos, o nosso não sei o quê, vem agora para a rua pregar partidas às pessoas. Pronto, e essa é uma boa referência também no universo dos apanhados. Depois, não sei, há muitas outras pessoas, assim de repente não me estou a lembrar. Falaste há bocado, estamos a falar, acho eu, em off, do Gad Elmaleh também. Exatamente. Que é um comediante também muito bom, mas é um universo gigante, e sim, eu tenho muita... as minhas referências são muito francófonas, tenho uma ligação muito, muito forte à ligação à cultura francesa. Sinto até que é quase um privilégio
poder conhecer a cultura francesa, porque é mesmo um manancial de referências de pessoas brilhantes em todos os domínios, e eu vou beber muito a isso, sem dúvida alguma. Algumas isso- mais portuguesas e depois americanas e britânicas, que normalmente são as mais conhecidas. Algumas que vêm daí. Sim, como estava a dizer, o stand-up é uma área que eu estou a descobrir agora mais recentemente, Uhum. mas... Recentemente começaste a ver mais, por exemplo? Sim, eu lembro de ter Que é lido que- uma... Lá está, foi numa revista de cinema em que falaram Ok. sobre... que eu costumo ler, é uma revista francesa de cinema que falou sobre... Como é que se chama a revista? Já? Chama-se Sou Film. Sou filme. Sim, não tem um nome muito francês, mas é uma revista muito, muito porreira, e eles fizeram um artigo, já foi há uns anos, estava lá a morar, sobre os novos comediantes do stand-up que passaram justamente para a televisão e para o cinema. E falaram do Louis C.K. Eu não fazia a mínima ideia quem era o Louis C.K. Que acho que até viveu uns anos em Paris há pouco tempo. Ok, não sabia. Depois do escândalo. Ok. Acho que sim. Depois ele tem uma namorada lá. Acho que sim. Exato. Não sei olha, se ainda tem, mas Ok, porque acho que ele Vamos falou... deixar essas Sim, não vou... escobilhices para Sim. a imprensa. Não, só porque cor-de-rosa. ele falou ligeiramente sobre o tema Sim, no último espetáculo, quando ele esteve cá é verdade, recentemente. pois é. Foste ver? Fui. Gostaste? Foste ver no Porto? Ou cá? Fui ver no Porto. Espera, mas tu agora estás cá a viver, mas por acaso foste ver no Porto? Não, eu estou a viver no Porto. Agora estás a ver no Porto? Desculpa, esqueci-me Não. de atualizar. Eu vivi em Lisboa, mas depois, entretanto, mudei para o Não, Porto. tu já tinhas dito, eu é que estou-me a confundir. percebes? Talvez. Porque tu tens Mas nome pronto, isto também é francês, pertinho, nasceste foi em em Portugal. Lisboa, Sim, vivias em Lisboa e ias gravar ao Porto, e agora é verdade. vives no Porto e vieste aqui de propósito Sim. gravar a Lisboa comigo. Portanto, É isso. portanto, Sim. uma grande confusão de lugares. Mas estavas a dizer, foste ver o Luís C.K., já agora, o que é que achaste? E antes de dizer o que é que eu achei, Ok. só para dizer que descobri nessa revista Ok. e fiquei muito curioso e fui ver e apaixonei-me por ele. Pelo trabalho dele, obviamente. Fui ver a série na altura que Louis. achei do Louis, achei aquilo brilhante, muito fresco, Uhum. e ao mesmo tempo, lá está, isso que me interessou nele, depois ao mesmo tempo que o stand-up, que ele próprio insere na sua série. Lá está, eu acho que ele é um comediante fora de série porque ele tem, é isso que eu gosto de ver, que ele, para além de fazer rir, ele tem um pensamento próprio. Ele é para mim, quase um filósofo dos tempos modernos. Claro que eu sei que ele não tem essa pretensão e acho que não se deve ter, mas o que quero dizer com isto é que ele vê, não sei, tem um pensamento próprio, tem uma maneira de ver as coisas que é muito dele. Uhum. E eu acho que, e lá está, imagina, é um tipo que eu muitas vezes dou por mim a pensar e uso como uma referência. Como dizia o Louis C.K., estás a ver? Como é que o Luís Como é que o C.K. Louis C.K. diria em relação a isto? Uhum. E então eu acho que ele, para mim, está nesse patamar de humoristas que se tornam referências, lá está, sobre determinados assuntos, lembras-te logo deles. Mas Claro. depois, para responder à tua pergunta, eu, lá está, adoro o trabalho dele. E já o tinha visto cá em Lisboa quando ele veio da última Foste vez ver ao Maxime. ao Maxime, Também- achei também espetacular. Gostaste mais de qual, já agora? No Coliseu fiquei muito decepcionado. Porque eu acho que, obviamente, que o texto dele é ótimo e ele está bem. Porque eu acho que aquilo era grande demais. Eu também confesso, os bilhetes eram caríssimos Sim. e eu não comprei os bilhetes mais à frente, porque é um bocado mais Claro. longe e talvez também tenha Sim, sido culpa sim. minha. Mas eram muito caros, acho que era quase 100 euros o bilhete para estar ali à frente. Sim, acho que era E eu, como já tinha visto, perto. e até acho que já estavam esgotados, acabei de ficar um bocado mais longe. E a experiência de ver o Louis C.K. pequenino lá em baixo é bastante decepcionante, porque quando tu vês ou numa série ou num palco em que ele está à tua frente, captas muito melhor lá está, a sua Claro que expressividade. E então foi um bocado frustrante por isso. E também acho que eu sinto, foi uma intuição minha, o gajo não é um robô, não acho que qualquer artista há um dia que há dias melhores que outros. Ele próprio disse que estava cheio. Ele entrou em palco a dizer que estava mal da barriga, não sei o que, pedia desculpa, e que estava mesmo de rastos. E eu senti isso, que o gajo não estava muito bem. Estava assim um bocado, estava lá e estava... mas pronto, mas não deixo de admirá-lo imenso. Mas sim, Independentemente disso. essa análise que fizeste acho que é muito interessante, porque ele também veio a Portugal ao Maxime e agora aos Coliseus de Lisboa e Porto, com um texto que ainda está a experimentar, portanto... Pois. Experimentar texto para um Coliseu é algo que ninguém faz se não for o Louis Claro. C.K. Ele pode usar Zero, a luz de zero fazer. humoristas portugueses fazem isso, obviamente, mas ele, neste caso, é o Louis C.K. Sim. mas lá está, depois ver num contexto de comedy club, quando estás a 2 metros do Louis C.K. muitas vezes, porque o máximo aquilo era tudo muito junto, obviamente,
É completamente diferente Pois é. a perspectiva. Apesar de, até acho que gostei mais do texto que ele trouxe, que ele tem agora, até do que o que tinha na altura. Sim, não, o Em texto termos está de texto, acho que está ótimo, está como muito bom. sempre. Acho que ele não faz... A única coisa que eu aprecio menos é o lado masturbatório dele. Certo. Nem estou a falar da questão da polémica, mas ele tem essa opção de vir sempre falar com essas... Opá, não sei, Certo. para mim é totalmente desnecessário, mas pronto, ele Sim. gosta de falar sobre isso. Não é isso Claro. que me faz mais É um dos rir, temas que... mas isso não lhe tira Certo. toda a qualidade dele. Mais alguém que descobriste agora, nesta altura em que exploraste mais comediantes de stand-up? Mas assim, algum nome? O Bill Burr também. Uhum. Lá está, são nomes Outro nome que não são nomes Vem na muito mesma novos. linhagem, Vem- sim, sim. Sim, eu Não, acho que mas eles são... faz sentido, sim. Vem na mesma linhagem, mas eu acho que eles são um bocado diferentes. Acho que o Bill Burr é mais... aliás, no outro dia vi uma entrevista em que ele diz que não escreve. Bill Burr, Achei- sim, sim. Achei isso muito engraçado. O Bill Burr, o estilo dele, também não descobri assim há tanto tempo, mas ele vai para palco com uma ideia, Sim, e faz o desenvolve. rant dele, Eu achei isso tá incrível. lá, nota, A minha- depois, olha, ok, isto, Nem imaginava que isso fosse possível. depois. Eu, Mas, quando ou seja, disse ele isso- escreve depois de ir a palco, Pois. é isso. Mas escreve. Eu acho que ele depois eventualmente escreve Eu fiquei com a ideia que não. para... Mas para ter. talvez. Pelo menos foi essa a ideia Sim, que... e talvez Olha, não seja sei. por isso que ele tem... Sente-se que aquilo é muito orgânico, não é? Sim, Muito sim, sim. espontâneo. Mas claro que ele Rant, repete aquilo comedian, muitas vezes. Claro. Mas sim, talvez os dois estejam um bocado dentro do mesmo registro, mas apesar que acho que são bastante diferentes, mas sim também o Bill Burr também vai um bocado ao encontro do que ele estava a dizer. É um humorista que pensa que vai falar sobre assuntos, neste caso muito políticos, muitas vezes, tem sempre uma opinião em relação ao assunto, e isso lá está. Quase que às vezes me lembro também de como é que o Bill Burr pensa em relação a determinado assunto. Às vezes vem à baila e também descobri também mais recentemente, já me falavam nesse tipo há imenso tempo, que é o George Carlin, que acho que é a referência absoluta, não é? Exatamente. Aliás, que é um bocado o pai espiritual deles, pai do Louis C.K. da Louis C.K. Lá está, é um mundo que eu estou a descobrir, ainda sei George que há Carlin muita coisa. já agora, não sei se já estreou ou vai estrear agora um documentário É sobre ele ele? na Boa. HBO, que é American Dream, acho eu que é esse o nome. Não tenho certeza se já estreou ou está mesmo para estrear, Boa. mas Quero acho ver. que já estreou. Sim, o tipo é extraordinário. Parece que quanto Sim. mais velho fica, mais livre, mais solto, mais... Foi ficando, não é? Aquilo é forte, é muito forte e é muito quase visceral. Isso é Exato. tão- um bom termo. É tão bom de Acho que ver sim. num artista isso, meu. Quando aquilo é verdadeiro. Ele acredita no que está a dizer. Isso para mim faz muita diferença. Lembra-me de um assunto muito interessante há bocado, que acho que liga aqui bem estes dois mundos que estamos aqui a abordar, o cinema e a comédia, e Sim. falaste há pouco do Robert Rodrigues, que Sim. colabora muitas vezes com o Tarantino. Isto já foi há uns tempos que estava a ouvir uma entrevista do Tarantino num podcast, e ele estava a dizer que já não sei o nome da senhora, mas era uma crítica de cinema, que acho que era das poucas pessoas que ele lia, que ele queria mesmo saber a opinião, e ele foi ler na altura depois do Pulp Fiction, que é um fenómeno ainda hoje em dia. Ele ficou muito contente com a crítica da senhora, porque ela, acho que foi a única pessoa, ou pelo menos na altura a primeira pessoa, a ter dito que o fantástico do Pulp Fiction era ele ter inaugurado um novo estilo de comédia, que era aquele tipo negro em termos de as situações em si, a forma como as personagens falavam, não é? Aquele clima de teres dois bandidos, não é? Que são duas pessoas que vivem de fazer trabalhos sujos, e como se relacionavam, ela acredita que ele inaugurou aquele estilo de humor que terá influenciado tudo. E o Tarantino diz, aliás, que ele achava que ia ser stand-up comedian. É? Ele próprio? Ele achava que ia ser stand-up Sabia que comedian. ele queria ser ator, acho eu. Sim, ele chegou a fazer papéis Pois. de ator. Até no Pulp Fiction ele entra. Sim, exato. pois é, tem um pequeno Ele papel. tem um pequeno papel. E também no filme do Robert Rodrigues, que é assim, vampiros Sim, e sim. coisas, já não me lembro do nome. From Dust to... Qualquer coisa assim. Pois, exatamente. Tem o George Clooney, Sim, esse filme é muito bom. a Salma Hayek, acho que não sei dizer o último nome dela. Aquilo é uma mistura. Eu agora já vi esse filme há um tempo, mas lembro-me de ter uma mistura muito improvável de géneros, que é uma mistura Exatamente. de filme de vampiros, não é? Com
Zombies? Não, eu agora não sei. É assim uma coisa. Eu sei que aquilo mistura 2 géneros de improváveis e resulta. Mas também já não estou a lembrar bem. Mas ia-te perguntar Diz. sobre todas estas referências, Sim. pode ser comediante ou não necessariamente, mas algum pedaço de comédia que tenhas visto, ou seja, pode ser de um filme, por Uhum. exemplo, algum pedaço de comédia que tenhas visto que tenha ficado na memória, que tenhas pensado, isto era mesmo aquilo que gostava de fazer. Eu estavas a falar de humoristas portugueses e eu ia-te dizer que há 3 humoristas em Portugal que para mim são 3 grandes referências. Ok. E porque... São 3 nomes surpreendentes ou 3 nomes que Não, se acho que é Ok. unânime. Acho que é consensual. Ok. Que é o Pedro Roja. Estavas a perguntar referências do humor em Portugal. O Pedro Roja, o Gustavo Santos e o outro... o Zé Camarinha também. Ok. Lá está, são Estava a 3. achar, Porque... por acaso não apostava nesses. Mas... Sim, porque... Não, a sério, porque... Se a definição do humorista é a capacidade de fazer rir, eu acho que, pelo menos até agora, não houve ninguém que me tenha feito rir mais do que esses 3 personagens que eu acho que são hilariantes. Eu acho que eles mereciam um Globo de Ouro, mereciam ser nomeados. Eu gostava de os ver um dia Categoria nomeados humor. para categoria de humor. Humorista do ano. Obviamente estou a brincar, mas sim, eu acho que a Não, primeira coisa... mas isto é muito interessante até quando falei com o César Mourão aqui no podcast, ele também dizia uma coisa que tu dizes, que não te consideras humorista, apesar de eu perceber se calhar mais o teu ponto de vista do que o dele. Mas tudo bem, claro, cada pessoa tem a hipótese de autodeterminar. Ele dizia que tem dificuldade em rir-se às vezes com comédia. Sim. Percebo, mas, ou seja, ele diz que acha genial, mas o riso pode não sair, mas depois se calhar acontece assim alguma coisa como digamos, não foi este exemplo que ele deu, mas suponhamos, estamos na rua e uma idosa diz uma coisa muito engraçada e aquele é o momento, aquela pessoa porque é que ela não é comediante, não é? Claro, Acho que é esse o ponto que estás a fazer também. Sem dúvida, porque eu acho que é isso, acho que há este tipo de pessoas que são tão... E não só, há pessoas que são engraçadas naturalmente, sem ser idiotas. Mas eu acho que os mais e há divertidos... coisas que parecem, desculpa interromper, Sim. sketches. É isso. Pá, e este exemplo que... Escrito, nunca conseguirias fazer algo tão bom. eu adorava ter visto, por exemplo, este senhor Pedro Roja. Na altura numa entrevista ao Porto Canal. Pois, eu só descobri depois. Mas aquilo... eu acho que me é daqueles momentos que gostávamos de ter visto em direto. É isso, eu adorava ter sabido que no momento aquilo ia à televisão falar, porque eu acho que ia ver aquilo religiosamente, como se fosse ver o maior espetáculo do humor. Porque aquilo é mesmo de chorar as lágrimas. Acho que não há nada que me faça rir mais do que... São esses personagens que se levam muito a sério, no fundo, não é? Porque acham que estão a dizer grandes... estão a ter pensamentos muito profundos e opiniões muito sensatas quando estão a dizer mais barbaridades. E eu acho que isso tem imensa graça. Por isso, sim, acho que são... Então ouvimos um certo do Pedro Roja? Vamos a isso. Nesta entrevista. Vamos a isso. Nem acredito que estamos a passar o Pedro Roja. A falar de pénis, não é? Pronto. Sim, sobre a origem dos genitais. Eu sou homem. Tenho, por exemplo... Tenho órgãos genitais de homem, pênis, testículos, etc. Não fui eu que os fiz. É claro que eu posso, se calhar foi a minha mãe. A minha mãe já faleceu, mas eu posso facilmente imaginar-me a perguntar à minha mãe: olha, tu sabes fazer pênis? E estou a ouvir a resposta da minha mãe naquele jeito muito peculiar de falar que fica sempre, para sempre, no ouvido do filho. Respondia-me assim: ó filho, eu sei lá fazer uma coisa destas, mas tu fizeste 4. Ela fez 4, mas não sabe fazer pênis. Qual é que dirias que são as tuas referências no cinema em geral? Não só, se calhar, de uma perspectiva de realizador, mas quais é que são, se calhar, não só filmes, mas também pessoas? Eu acho graça a tua pergunta porque uma pessoa quando desenvolve um trabalho gosta de ter um certo orgulho em teres a tua originalidade, não é? Mas muitas vezes as pessoas gostam de sempre saber quais são as tuas referências. Eu gosto muito, por acaso. Isso é engraçado. E no meu caso, e acho que qualquer pessoa muitas vezes gosta de evitar falar sobre isso. No cinema, sei lá, há tantos realizadores que eu gosto, sei lá,
vou dizer assim uma série de nomes que me vem à cabeça: Roman Polanski, Martin Scorsese, o Coppola, o Brian De Palma, o Hitchcock, em França o Jolie Godard, em Itália, sei lá, o Fellini, o Dino Risi na comédia, que é absolutamente louco. Sei lá, há assim muitos nomes. Gosto muito do cinema americano dos anos 70, aquela nova Hollywood, aquele cinema mais negro, aqueles filmes todos do Taxi Driver, por aí fora. Certo. Bonnie and Clyde, todo esse universo. Adoro filmes de máfia. Aliás, já trouxe algumas vezes para os meus vídeos. Não sei se conheces o filme Goodfellas. Sim, sim. Como é que se diz em português? Qual é o título em português? É Os Bons Epá, Amigos? não sei. Bons Amigos, será? É? Uma coisa assim. Mas Não pronto, sei. o Goodfellas do Scorsese. Uhum. Há uma cena... Funny How. Exato. Essa cena famosa. Por acaso, quando me perguntaste no enxerto, lembrei-me dessa, porque eu adoro essa... Então ouvimos essa no final. Boa. Ainda estava... Essa desculpa, Sim. ainda acho que até foi no TikTok, vê bem. Que estava a ver, acho que... Não sei se não era o Scorsese a dizer como é que aquela cena tinha surgido. Acho que lhe estavam a perguntar se aquilo tinha sido tudo improvisado, se não sei quê. Não é? E o Scorsese estava a dizer, o ator tinha vivido uma experiência semelhante e eles encaixaram aquilo ali, escreveram parte, portanto não foi necessariamente improvisado, mas surgiu ali mais no momento, mas foi escrito. Mas, Sim, essa cena é muito engraçada porque, no fundo, é o oposto da comédia, que é desejar ser engraçado, e ali, naquele caso, o tipo sente-se ofendido por achar que está a ser engraçado. Por isso tem graça essa perspectiva, e no fundo ele depois brinca com isso. E há toda aquela tensão daqueles ambientes da máfia. Mas nesse filme há uma cena que é com o ator principal, o Ray Liotta, assim que se... Acho que sim. Pronto. Que entra, é um plano de sequência brutal que ele entra com a namorada na altura, que ele quer impressioná-la, então entra pelos bastidores daqueles grandes restaurantes barra palácios que havia, não sei se ainda existe, mas vê-se muito nos filmes naquela altura. Aqueles grandes restaurantes têm aquelas bandas ao vivo, aqueles meios muito mais endinheirados, e há um plano de sequência com ele a entrar, ele que obviamente domina aquilo tudo, e tem aquela gente toda no bolso, e há esse plano de sequência que ele entra e tu vês ele entrar pelos corredores todos, pelas cozinhas, pelos vestiários, entra pelos bastidores, né? E com todas as pessoas com que ele se cruza, ele dá uma nota disfarçadamente, dá uma nota a cada um, passa, então, não sei o quê, tudo bem e tal, e enfia assim uma nota discretamente e a pessoa recebe, mete no bolso, mas aquilo tudo é muito discreto. Aliás, a primeira vez, provavelmente, se tu vires aquela cena, nem reparas. Eu reparei talvez na última pessoa a quem ele dá uma nota, e depois revi a cena, e é muito engraçado que ele dá notas a imensa gente, e aquilo é um gesto muito engraçado que existe nesses meios da máfia, dos subornos, não é? De comprar as pessoas. Está tudo bem, toma lá 20 euros aqui para o bolso, está tudo. E pá, essa cena serviu-me de inspiração, porque estamos aqui a falar em cinema, para fazer um vídeo que eu não sei se viste, que se chama Mafioso Mãos Largas. Sim. Ok. Já não me lembro exatamente, mas... Sim. Mas é um vídeo no qual encarno um personagem, um mafioso, e ando na rua a distribuir notas às pessoas, a suborná-las, e depois capto a reação das pessoas, porque as pessoas ficam muito... Há umas que metem ao bolso e seguem a sua vida como se não fosse nada, há outras que ficam a olhar, a achar estranho o que é isto. Mas pronto, só para dar um exemplo de um vídeo que eu fiz que foi inspirado numa cena de um filme. E tenho mais uma série de ideias de vídeos que gostava justamente de explorar o universo da máfia, de situações típicas da máfia, e de colocá-las na realidade, na rua, para ver como é que as pessoas reagem, estás a ver? Criar esse choque de realidade. E se de repente estás na rua e vês um gangue com um ar bizarro a tirar um corpo de um plástico num carro no meio da rua, estou a dar um exemplo que me vem agora à cabeça, mas todo esse universo da máfia, dos filmes da máfia, que tem códigos, interessa-me, tenho alguns vídeos pensados que é pegar nesses códigos e pô-los na rua e criar esse confronto e procurar as reações das pessoas. Duas realidades que não se cruzam. E isso é uma coisa que para continuar na ideia do cinema, que me atrai bastante, que é pegar em certas personagens ou certas situações que são muitas vezes quase domínio da ficção ou quase cartunescas,
e colocá-las na realidade, criar esse confronto, ou seja, trazer um pouco de ficção para a realidade. E aí também que muitas vezes a comédia também se cria, não é? Sem dúvida. Existe. Sim. Porque Com cria essa, confronto de realidades que... essa estranheza das Sim. pessoas. Parece que o personagem que eu criei parece que vem de um... Lá está, de onde é que este tipo saiu? Parece que vem de um filme ou de uma banda desenhada. Este Ou maluco. ou do manicômio. Mas sim, gosto de criar esse confronto. Pierre, muito obrigado. Obrigado por teres Obrigado, vindo Gustavo. ao Humor à Primeira Vista. Acho que ficou aqui uma conversa bem interessante, não só sobre comédia, mas também sobre cinema. Sim, Que também é... sim, espero eu. Sim. Cinéfilos, depois digam se gostaram das nossas opiniões sobre cinema. Mas tivemos aqui atenção, não só francófonos, porque dá logo outra ginga ao podcast, não é? Em termos de nomes que estão a ser citados, que as pessoas pensam, Sim. mesmo que não conheçam. Todos os nomes que eu citei não existem. Tinha muita graça. Tinhas-me enganado na boa. Michel de la Perrière. Até porque eu não falo francês nenhum, portanto teria sido incrível Sim. teres-me enganado assim. Isto foi tudo Se um calhar embuste. que sim. Podia ter sido engraçado ter feito um apanhado, não me lembro. Não me passou pela cabeça. Hoje estou de folga. Já tens novo vídeo preparado de apanhados? Tenho. Já está? Tá. Não está filmado, mas sei qual é o próximo. Já sabes. Sim. Já vais gravar. Por isso Muito estejam atentos. Estejam atentos então ao canal do Pierre Zago. Muito obrigado e terminamos já agora com então o shirt do Goodfellas, pode ser? Vamos a isso. Funny How? Funny How. You think I'm funny? Do you think I'm funny? Muito obrigado, Pierre. Obrigado, Gustavo. Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Hey, Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? Just, What? you know, you're funny. You mean, So? well, let me understand this, because maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. Well, I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? I make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Not just, you know how you tell the story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. You motherfucker! I almost had him! Segue-nos no Instagram, o Pierre Zago em Pierre Zago, o podcast em humoraprimeira-vista.podcast. Eu estou no Instagram e no TikTok com certos do podcast em Gustavo Rito Carvalho. A apresentação, produção, edição e pós-produção de áudio são feitas por mim, fotografias e vídeo do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, voz do Tiago Filipe e do Rui Mirama. Ilustrações do Nuno Amaral, logótipo do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.